Esse episódio tem o patrocínio da Moon Basic, que é a marca feminina de camisetas do grupo Minimal Club. Se você quer conhecer essas camisetas de alta qualidade, que não amassa, que não tem cheiro, com a melhor tecnologia do mercado, você que está assistindo ou ouvindo esse podcast tem 10% de desconto com o código IVC. Está aparecendo aqui na tela, acesse o site e aproveite a sua. Acabei tendo a felicidade de nascer nessa região do interior de Minas. É uma região de poucas oportunidades, né? Você escolhe ou trabalhar no comércio ou trabalhar na siderurgia. E é uma das coisas que a minha mãe sempre falou para mim, que ela poderia deixar, a paixão, né? Por aprender, por estar sempre estudando. E eu acabei seguindo isso. Continuo isso até hoje, né? Com 43 anos de idade, tento transmitir isso para os meus filhos. Mas para poder fazer alguma coisa diferente, eu tive que sair, né? E foi aí que eu entrei na Ambev, né? Eu fui atuar na área de recursos humanos, né? Num momento em que a Ambev estava se posicionando, né? No Brasil, por volta de 2000. Então foi um momento muito importante na minha vida. É onde eu conheci e comecei a ter abertura para novas coisas, né? Que a gente no interior de Minas, até hoje, né, não tem muito acesso. Hoje tem muito mais, mas nessa época a gente não tinha tanto acesso assim. E aí fiquei na Ambev por cerca de 2, 3 anos e entrei na minha primeira passagem pela Vale, né? Na Vale eu fui fazer estruturação junto com um time de ex-colaboradores da Ambev, né? A Vale nessa época estava querendo mudar um pouco a cultura, trazer uma cultura mais de prestação de serviço, né? De excelência. E aí eu fiquei lá durante uns 4 anos, implantando programa de excelência, mudando alguns processos de gestão de pessoas. Então a Vale roubou umas pessoas da Ambev, foi isso? Mais ou menos isso, né? A Ambev, ela sempre foi reconhecida por formar pessoas, né? Por formar times de pessoas que realmente fazem a diferença, né? Então isso, desde essa época, né, o trio lá da Ambev já pensava nisso. Então roubar a gente da Ambev não era muito difícil, né? Porque essa era uma cultura da Ambev, formar a gente para fora, né? E aí, nesse momento, foram muitas pessoas, né? Tivemos aí grandes executivos na época da Ambev e foram para a Vale, né? E isso era no Espírito Santo. Então foi bem interessante esse movimento todo. Fiz vários amigos nessa época, grandes amigos que eu trago para a vida inteira até hoje. E nesse momento eu já estava numa posição de gestão, uma posição de liderança. Foi onde eu assumi na Vale meus primeiros liderados. Foi um momento muito interessante, frio na barriga total, né? Desde um estagiário até um assistente. Primeiro momento de liderado, eu acho que é aquele momento que a gente olha e pensa, né, eu vou por esse caminho, vou ser um líder ou não, vou continuar na minha zona de conforto e vou fazer as coisas que eu já sei fazer, né? Eu acredito muito nisso, né, que a gente só cresce quando sai dessa zona de conforto. E eu acabei saindo, fui forçado a sair, né, por um convite, né, de uma líder na época. E nesse momento eu lembro até hoje. Hoje eu encontro com esses primeiros liderados, né, e vejo que um está num caminho de empreendedorismo, o outro está num caminho de liderança, assim como eu também. Mas essas voltas que a vida dá na gente, né, de acordo com cada uma das decisões que a gente toma, né? Se eu lá atrás não tivesse tomado essa decisão de me arriscar, né, e ter tido o apoio também de algumas pessoas mais sêniores, né? Desde essa época eu valorizo muito isso, né? De aprender com quem já passou por essa jornada, né? De liderança, é muito importante. Então foi um momento muito, muito importante. E ali eu tive minhas primeiras lições de grandes empresas, né? Uma empresa que era estatal, muito lenta, um Titanic, né? Um navio indo para um lado, muito difícil de você virar as coisas, e nós fomos chamados para fazer essa mudança, né? E de certa forma, muitas coisas que nós começamos lá atrás, a gente vê hoje, né? Como que essas coisas estão funcionando bem. A Vale cresceu muito, internacionalizou, e coisas que nós ajudamos a construir lá atrás, hoje está na Vale no mundo inteiro. Isso brilha os olhos, né? Então foi muito importante. Você falando que você passou pela Ambev e pela Vale, e nós vamos voltar nesse ponto. Você passou por 2 culturas completamente diferentes. Muito diferentes. E que em 2 aspectos tiveram problemas gravíssimos. Tanto a Ambev quanto a Vale. Culturas diferentes,
Hoje a gente vê o trio totalmente apertado com as americanas, sendo questionado pela sua cultura. Um deles, inclusive, falou que ele errou na Ambev durante algum tempo, pelo fato de ter criado uma cultura de disputa interna muito grande. E agora a gente está vendo aí os escândalos americanos, mas a gente volta depois nesse assunto aí, porque é um assunto que também me interessa muito. Muito bom. Mas pode continuar então, vamos falar. Continua aí, por favor, porque depois eu vou voltar nesse assunto. Então, nessas duas empresas, né, igual você falou, que são muito diferentes, eu sempre aprendi coisas que eu queria levar para o meu DNA, né, como aprendizado. E também aprendi coisas que eu não gostaria de levar nunca para o meu DNA. Acho que depois a gente vai falar um pouquinho disso. E aí eu resolvi ampliar um pouco mais e ir para outros setores, né? Porque quando a gente está na Vale, eu via para o lado, né? Olhava para o lado e via pessoas que vinham da estatal e que ficaram ali durante anos até se aposentar. E eu não gostava muito desse plano de carreira que existia nessa época, né? E muitas pessoas ainda confundem isso até hoje, né? Ah, mas a empresa não tem um plano de carreira igual tinha antigamente, para os meus avós, para os meus pais. E era justamente o que eu não gostava, né? Porque o meu plano de carreira, ele parava ali. Eu ia me aposentar, né, quando eu chegasse à idade de aposentadoria, e o que eu ia contribuir a mais, né? E aí eu resolvi entrar no ramo da aviação, né? Apareceu uma oportunidade na aviação, após a falência da Varig, né, veio um fundo canadense e adquiriu ali a massa falida e precisava de reerguer aquela companhia aérea, né, tão desejada, né, e tão admirada por todo mundo. Só que foi uma passagem muito curta, o fundo realmente vendeu a participação que ele tinha, ele teve o exit ali, e eu entrei no Grupo Camargo Corrêa aqui em São Paulo, né. Então, no Grupo Camargo Corrêa, eu entrei para estruturar uma área de gente, né, fui assumindo outras áreas lá dentro, numa diretoria que era responsável pela produção de concreto no país. Ali eu comecei a entender um pouquinho mais de como que funcionava a gestão de pessoas de uma forma correta, numa grande organização com vários segmentos, né? Porque o Grupo Camargo Corrêa, ele não tem só a construtora Camargo Corrêa, ele tem vários outros segmentos, um deles era concreto, rodovias, Alpargatas fazia parte também do grupo na época. Então, assim, ele tinha uma diversificação muito grande e ele conseguia aplicar a gestão de pessoas em todos esses negócios, né? E fazer também um modelo de gestão replicável. Então eu comecei a entender um pouco, ali eu tinha que implementar o que vinha do corporativo, tanto no Brasil quanto na Argentina. O grupo adquiriu, né, uma cimenteira na Argentina nessa época, aí eu comecei a ter contato, né, com outro país, com outro idioma, uma cultura completamente diferente, né? A gente pensa que a gente tem uma rivalidade com os argentinos, mas isso é só no futebol, né? Pelo menos foi o que eu vivi, eu fiz grandes amigos lá, me receberam super bem e eu consegui entender que gestão de pessoas e processos com tecnologia se aplica também em outras culturas, né? E aí, nessa época, na linha do aprendizado, né, eu escolhi uma instituição para poder me desenvolver um pouco mais, que foi a FIA, que é a Fundação Estudo de Administração aqui da USP. Na época, foi uma pesquisa que eu fiz assim, de melhores MBAs do Brasil, né, e tive a felicidade de encontrar aqui, né, em São Paulo, onde eu estava na época, que abriu muita oportunidade, e fui para lá estudar. E ali eu fiz uma rede, né, consegui ampliar um pouco mais a minha rede de relacionamento. Foi um momento muito importante para isso, nesse momento, que eu fui indo por um lado, né, pelo conhecimento, pela instituição e por tudo mais, e encontrei uma rede de apoio muito grande de executivos, de empreendedores, de advisors, assim, pessoas extremamente sêniores. O processo seletivo era absurdo para entrar, né? Se não tivesse uma grande empresa que era Camargo Corrêa por trás, eu não teria entrado nesse processo. Muito jovem, eu tinha 25 anos. Nossa. Fazendo esse MBA na FIA, vocês sabem que isso até hoje, né, é raridade, mas eu consegui passar nesse processo e recebi um convite para poder participar do IPO de uma empresa. Eu estava num momento muito bom no grupo Camargo Corrêa, e esse convite veio de uma forma muito inesperada, né, para fazer o IPO de uma empresa em Belo Horizonte. Foi aí que eu conheci o David.
E eu voltei, né, ali na minha rede, na minha turma da FIA, que eu lembro até hoje, o Martino, uma pessoa fantástica, falei, Martino, apareceu essa oportunidade aqui, Martino hoje tem um fundo de investimento na Itália, e falei, cara, o que você acha? Ele falou, senhor Japa, cara, não tem nem dúvida, vai fazer o IPO, bichão. Eu conheço 2 pessoas que fizeram IPO, e eu conheço muita gente. Falei, cara, mas eu não faço nem ideia do que é isso. E ele foi me explicar o que era, como é que funcionava. Na época não tinha talvez nem 400 empresas listadas na bolsa ainda. Então foi assim, um negócio que brilhou muito o meu olho, né, de deixar um legado diferente, de construir algo diferente na minha carreira, diferente de outras pessoas. E eu tinha já 26 para 27 anos, né? E eu aceitei esse desafio. Aparentemente, em termos, né, eu poderia estar pensando em voltar um pouco na minha carreira para Belo Horizonte, Minas Gerais, mas esse IPO era algo que na época me brilhava muito. Então fui para lá, enfrentei muitos desafios. Uma empresa, ela não era familiar, mas ela era de processos familiares, com um dono só, né, que estava na linha de frente do negócio, e um fundo junto com o escritório mandatado para poder mudar aquela cultura, implantar processos profissionais, né, na linha do convencimento do dono, para poder fazer as coisas acontecerem, né? Então, hoje em dia a gente fala de questões importantes, né, em formulário de referência, como é que a gente faz ali a gestão de pessoas, como é que dá transparência, né, para isso tudo, e naquela época a gente já enfrentava isso, né, você tinha uma regulamentação muito forte para as empresas que queriam ser listadas ali no novo mercado, né, para fazer o IPO. Não tinha tanto playbook quanto se tem hoje, você não tinha muita referência, as empresas não eram abertas desse ponto, né, de você chegar e falar, deixa eu ir fazer um benchmark. E a gente conseguia, né, fazer, né, na cara de pau, como a gente diz, né, lá em Minas. A gente vai, pede, o não a gente já tem, vamos atrás da vergonha, né? Vamos atrás da humilhação. E a gente conseguiu fazer em algumas empresas listadas, via amigos, via rede de relacionamento, outras pessoas que vão abrindo portas pra gente. Conseguimos fazer, fizemos o IPO, né? Trabalhávamos ali 15, 20 horas, às vezes, por dia. Era um negócio insano. E aí, mais amizade, mais amigos pra vida toda. Foi um momento assim muito inspirador e um dos momentos que eu talvez mais trabalhei na minha vida em termos de desgaste, sabe? Mas a gente conseguiu, fizemos o IPO, a empresa seguiu à frente, né? Tivemos vários processos importantes, várias iniciativas para aumentar o nível de governança daquela empresa e tornar essa empresa confiável para o mercado, né? Mas na época ali falava muito de governança, não falava dos outros aspectos, né? E já era muito difícil, né? Imagino hoje para fazer o IPO de uma empresa com todas as outras questões que estão envolvidas, né? E depois desse momento recebi outros convites para outras empresas e uma turma que já tinha trabalhado comigo lá na Vale, na Ambev também, estava numa iniciativa aqui do BTG no Rio de Janeiro, uma empresa offshore, né, de operação e construção de navios no Rio de Janeiro. E foi aí que eu fui entrar ali literalmente, né, para alto mar e entender e trabalhar com várias outras culturas, porque ela operava navios de fora, de várias bandeiras, e o que a gente vê hoje, né, de gestão de pessoas para esse mundo de navegação, onde a pessoa fica embarcada vários dias, é uma coisa muito complexa, né, porque a legislação ela exige que uma parte da tripulação brasileira e o restante pode ser da bandeira do navio. Só que eles não se dão muito bem a bordo, né? A liderança toda é de outro país e elas engolem, né, goela abaixo, literalmente, a tripulação brasileira por uma questão de regulamentação. E a gente tinha que conversar com essa liderança, explicar para ela, né, deve ter muito preconceito também, né? Imagino. Muito, muito preconceito. É uma coisa absurda, assim, de todos os tipos que você possa imaginar, né, dessa liderança com esse pessoal daqui, mas é por falta de conhecimento também, né? E a gente
tinha um approach um pouco diferente de outras gestões, né? Mostrando como que isso era diferente. Nós pegamos ali uma questão de segurança marítima muito forte, com alguns acidentes, com coisas bem difíceis ali Essa de cultura histórico. de desconfiança e preconceito, ela é muito detrimental para a segurança do navio, para a segurança marítima. Isso aí você tem toda a razão. Vai puxar um fio ali, vai puxar uma pena, vai achar um peru, uma galinha, entendeu? É complicadíssimo. A gente teve muitas situações nesse sentido. Tivemos óbito com homem ao mar e processo de investigação muito rigoroso, um processo de retorno desse corpo para o país de origem, uma coisa assim absurda, a desconfiança, né, de que um tripulante brasileiro tinha feito algo de errado com um tripulante estrangeiro, uma coisa absurda. Tinha o problema da língua também, né? Ainda também isso, né? O problema da língua, ele atrapalhava, assim, talvez 90%. Porque num momento de discussão, num momento de estresse, você volta sempre para sua língua de origem, né? Claro. E duas pessoas falando a língua de origem, ninguém entende nada. Gestão de crise, um dos maiores desafios é a comunicação. Imagina você ainda ter essa barreira da língua para tratar uma situação de crise emergencial e a pessoa não consegue entender o que você está querendo dizer ou a intenção por trás da forma. Não, recentemente no board de uma empresa, né, que eu participo, tinha um inglês e um brasileiro, né? Esse inglês ele está no Brasil há uns 30 anos, né? Ele deve ter uns 50, há 30 anos no Brasil. O clima esquentou de tal forma que ele não conseguia falar português. Ele só falava inglês e o brasileiro só falava português. Que coisa, há 30 anos no Brasil. Então, assim, você imagina. E a gente dos dois lados tentando entender o que cada um estava falando ali para poder tentar colocar ali uns panos quentes e amenizar a discussão, né? Então, essa comunicação com duas línguas, com duas cidadanias, ela é absurdamente importante e impactava muito no dia a dia dessa operação. E aí foi o momento que nós decidimos, né, eu e minha esposa, ter filhos. Né? Ela, durante vários momentos da vida dela, ela abdicou da carreira dela para estar fazendo essas loucuras aí, né, de se aventurar comigo por essas empresas que eu passei. E nós decidimos ter filhos e a gente morava nessa época no Rio de Janeiro, pós-Copa do Mundo, né, que foi aqui no Brasil. E a gente queria vir para São Paulo ou voltar para Belo Horizonte para estar mais próximo da rede de apoio. E aí foi um momento que eu decidi a família, né? E nós fomos primeiro buscar em Belo Horizonte. E aí eu prestei trabalho, né, uma consultoria para uma empresa que queria fazer ali um processo de M&A ou uma venda da empresa para fora, né, para algum fundo. Era uma empresa que não tinha sucessor, né? O dono, né, o fundador, ele veio preparando o filho para assumir a sucessão em um acidente trágico, né? Esse filho faleceu. Meu Deus. E ele não tinha outro, não tinha plano B. Não tinha um plano B. E na verdade, assim, ele também ficou, né, desgostoso. Ele não queria mais aquele negócio, né? E é um negócio de muito sucesso, né? No segmento de farmacêutico animal, tinha patentes e tudo mais, né? Que é uma coisa muito difícil, né? E acabamos formando um time de organização da estrutura profissional. Lá atrás, na Locamérica, a gente fez para um IPO. Nessa empresa menor, nós fizemos para que ela fosse vendida, né? Organizamos a casa, deixamos as coisas auditáveis de forma transparente, com uma governança bem estruturada, e aí essa empresa foi vendida para uma grande francesa, e foi quando eu fui convidado, né, para poder assumir uma posição de diretoria no grupo Monte Santo Tavares. Era, na época, o maior exportador de café do mundo, um dos maiores produtores do mundo, privado, né, mas também familiar. Né? Minas Gerais tem essa característica, né, de grandes empresas que a gente não faz nem ideia do tamanho que seja e sendo tocadas pelo fundador ou pelo filho de um fundador, né? E que nem sempre tem ali um conselho de administração. Verdade. A gente tem um apoio muito grande lá da Fundação Dom Cabral
professor Elismar, que talvez vocês conheçam, né, formando alguns conselheiros, né, já vinha fazendo isso há muitos anos, mas nessa empresa não tinha. Eram muitos negócios também, é daí que vem a frase, né, que empresa é tudo igual, né, entre aspas, o que muda é a forma com que essa empresa ganha dinheiro. Então, o Léo, que é o filho, né, de um dos fundadores do Grupo Monte Santo Tavares, traz com ele, e eu acabo carregando isso comigo também, em várias conversas que a gente tem. E o que a gente precisava fazer naquele momento, né, era trazer uma cultura única, né, respeitando a regionalidade, né, porque tem empresa na Suíça, empresa nos Estados Unidos, empresas no sul de Minas, empresas na capital, até entre cidades ali, entre regiões de Minas, a gente tem as diferenças, né? Então foi um momento muito importante, onde a gente conseguiu deixar ali, durante uns 3, 4 anos, no qual eu passei, uma estrutura profissional, com conselho de administração, essa governança mais estruturada, o próprio planejamento estratégico, né? Contratamos uma das Big Four para poder estruturar um planejamento estratégico de longo prazo. Esse planejamento trouxe, né, frutos, foram investidores olhando para aquele negócio, né? E você tendo ali o que mostrar para esse investidor, e não só resultados, não só números, né? Mas você tem expectativa. O investidor ele não quer ver só o que você fez até agora, né? Ele quer ver aonde você está pretendendo chegar com essa empresa, né? E quanto mais longe você tiver sonhado, quanto maior for o seu sonho, mais estruturado você tiver para atingir esse sonho, mais segurança você dá para esses investidores, né? E aí entrou um fundo canadense, fez um investimento importante na empresa, e aí eu decidi empreender, né? Eu nesse momento aí, a gente está falando de 2017, eu estava com a minha esposa assistindo um programa de TV falando, né, dos millennials, geração X, Y, Z, e uma geração que estava entrando no mercado de trabalho achando que não precisava de ganhar dinheiro. E aí um apresentador perguntou, né, o que você faria se não precisasse ganhar dinheiro? E foi aí que eu pensei, eu devolveria tudo, né, ou uma parte, né, do que eu recebi até agora das pessoas que foram meus mentores, que me ajudaram em momentos difíceis de decisões na minha vida, eu devolveria isso de uma forma gratuita, né, que eu já recebi antes. E aí eu comecei a fazer ali a minha mentoria, ser advisor de algumas empresas, pequenas empresas, que não tinham condições, né, financeiras de pagar grandes advisors, né? E também foi uma forma que eu encontrei de começar, né, nesse ramo, né, de mentoria, de ajudar pessoas, novos liderados, né, novos líderes, aquele frio na barriga que eu senti lá atrás, muita gente sente, até eu sinto até hoje, quando eu mudo de empresa. Até hoje também. Né, eu vou assumir um líder que, quando eu olho para aquele liderado ali, eu falo assim, esse cara tinha total condição de ser o meu líder. E eu estou num momento aqui liderando ele agora. O que eu posso acrescentar na vida dele? Isso mesmo. Né? Então, assim, foi a forma que eu encontrei, né, de devolver, de servir. E eu venho de lá para cá fazendo isso, né, com pequenas empresas. Eu sempre tiro uma pequena parte, né, do meu tempo, né, como executivo, que acaba sendo bem corrido, né. A gente estava falando ontem de alguma rotina, né, como que é a nossa rotina. A gente sai para trabalhar de manhã e não tem hora para voltar, né? E quando a gente chega em casa, a gente está feliz, encontra a família, está tudo bem. Então isso é gratificante e é uma forma que eu encontrei de devolver. Gostou desse corte? Então já sabe, não deixe de curtir, compartilhar, se inscreve aqui no canal para você continuar acompanhando todos esses conteúdos e indica para um amigo. Te espero no próximo.